Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020 e nós temos um Fla-Flu. Exatamente. Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã, o mando é do Fluminense, e tudo que você precisa saber sobre esse jogo, que pro Fluminense é de tudo ou nada, e para eles nem tanto assim, mas é também, você vai ver nesse pré-jogo aqui. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. O likezinho maroto você já vai deixando aqui embaixo, vai se inscrevendo aqui no canal também, vai apertando aqui no card para poder ir lá ver a minha participação numa TV portuguesa, TV SIC Notícias, em que eu falei sobre Evanilson, e tem comentários dos jornalistas de lá também, falando sobre a contratação de Evanilson pelo Porto. Você clica no card e assiste, que eu postei o vídeo aqui no canal. O jogo de hoje entre Fluminense e Flamengo, ao qual esse pré-jogo pertence, será às 21h30 da noite, o horário da Globo, porque a transmissão será feita pela Globo. A Globo transmite a partida e o Premiere, para quem de repente não está num lugar que pegue a Globo ou que não vai passar, pode assistir também o jogo pelo Premiere. Dito isso, eu digo que este vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, casa de apostas, mundialmente famosa, com grandes parcerias mundiais, totalmente confiável e que tem odds interessantes. Por exemplo, as odds para o gol no primeiro tempo nesse jogo estão relativamente altas lá, né? Estão interessantes demais. Eu vou deixar o link no primeiro comentário aqui para você ir lá e fazer uma aposta, porque tá realmente interessante, considerando que o Fluminense fez gol no primeiro tempo, né? Teve gol no primeiro tempo em todos os jogos do Fluminense no Brasileirão. E o Flamengo também deve ter um começo de intensidade. Então, valeria a pena fazer uma aposta dessa. E claro, fez a aposta? Manda o comprovante pro e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, que nós vamos ter tricolômetro em breve. É porque tá tendo jogo atrás de jogo atrás de jogo, tá difícil de fazer, mas vamos ter, inaugurando o estúdio. A primeira live que eu fizer, sem dúvida, vai ser um tricolômetro, presenteando e premiando, na verdade, que não é um presente, é um prêmio, com camisas do Fluminense oficiais da Umbro, a quem fez o depósito e mandou o comprovante, e que venceram o quiz também. Vamos lá, já falei bastante do jogo até. Essa abertura você pode falar, nossa, mas começou o vídeo depois. Não, já dei informação aqui sobre gols no primeiro tempo, sobre tudo ou nada, inclusive sobre o tudo ou nada, que se a gente fosse parar para pensar 2 semanas atrás, nem 2 semanas atrás, não. Há 1 semana atrás, eu tô gravando isso aqui, ainda é terça-feira, né? Eu gravo à noite, e ainda é terça-feira. E há 1 semana atrás, na terça-feira da semana passada, a gente tinha um prognóstico muito diferente de como seria esse Fla-Flu, né? Depois disso, o Fluminense empatou com o Atlético Goianiense, perdeu para o São Paulo, perdeu o Evanilson, né? Teve o Evanilson vendido. E, bem, o Fluminense estava voando. Eu mesmo falei que essa sequência agora, Atlético Goianiense, São Paulo, Flamengo e Corinthians, né? Sendo só o São Paulo longe do Maracanã, era uma sequência que, se o Fluminense não precisava fazer nada de absurdo, ganhar os 4 jogos, era só ficar na calçada, que seria uma sequência de trampolim para poder pegar uma sequência mais fácil depois e embalar. Bem, nesse momento que eu falei que o Fluminense era só ficar na calçada, o Fluminense está parado, atravessando a rua, mas parado, não está na faixa de pedestres, e o Flamengo é um caminhão que está vindo a toda velocidade e pode atropelar o Fluminense. Caso a gente perca o jogo, pode abrir uma crise em Laranjeiras, assim, sem precedentes em 2020, porque seria, de novo, 3 jogos sem vitória, né? Algo difícil de acontecer, mas que no Brasileirão às vezes acontece. Mas não só isso, na mesma semana em que Evanilson é vendido, em que a gente perde para o São Paulo de um jeito meio ridículo no segundo tempo, que empatou com o lanterna do campeonato e, além de tudo, perdendo um clássico. E vendo o seu rival embalar e vendo um outro rival, que é o Vasco, na parte de cima também da tabela. Então, vamos tomar cuidado, Fluminense, corre para a calçada logo e vamos vencer esse jogo, porque além de, se a gente corre para a calçada vencendo esse jogo, o caminhão perde o controle e bate também. Então, vamos torcer para isso. Dentro de campo, o bola em campo dessa vez tem muitas mudanças, né? O Odair Hellmann sabe que precisa mudar, porque o que vem acontecendo não vem agradando, e promoveu várias mudanças, algumas que só aconteceram por problemas extracampo, né, como a venda de Evanilson, por exemplo. No caso aqui, a gente tem a seguinte mudança. Sem Evanilson de vez, agora o Fluminense vai precisar encontrar um outro jeito de jogar, ao menos enquanto não tem a garantia de Fred de titular. Fred, que por sinal deve voltar no jogo contra o Flamengo, vai fazer o teste novamente. Se ele testar negativo, ele volta a partida e ficará à disposição no banco de reservas do Fluminense.
Mas terá Nenê na função de 9. Eu até mesmo cheguei a compartilhar um tweet falando sobre Nenê ser falso 9, mas eu acho difícil que tenham treinado um esquema com falso 9, né? Falso 9 virou o nome de centroavante improvisado, virou falso 9. Falso 9, na verdade, é uma função, não é uma posição no campo, é uma função. E não acho que Nenê vai fazer uma função muito diferente do que Evanilson viria fazendo, jogando pelo meio. Além disso, ainda vamos ter também Marcos Paulo fora do time, que terá Pacheco e WS, né, como eu escrevi aqui, mas Fernando Pacheco e o Wellington Silva pelas pontas. Vamos abrir a escalação logo, para você dar uma olhadinha aí e entender como vai ser o time do Fluminense. Marcos Felipe no gol. Pera aí rapidinho, só para explicar, eu tô aparecendo que tá até com a câmera virada, porque de última hora foi confirmada algumas informações, como 3 informações aqui. Uma porque eu parei no meio, na hora que eu ia começar a escalação, porque Marcos Felipe volta para o banco de reservas, segundo a informação do Globoesporte.com. Muriel estará de volta ao jogo contra o Flamengo. Então Muriel volta a ser titular contra o Flamengo, Marcos Felipe volta para o banco. Outras informações são de que no banco de reservas nós teremos Fred e Danilo Barcelos. Ambos os jogadores foram relacionados e estarão à disposição de Odair Helma. Porém, esses dois não mexem com a questão da equipe titular. E aí, segue aí, estou fazendo esse adendo só para você ficar bem informado, mesmo que a qualidade do vídeo não seja a mesma. Beleza? Segue aí a escalação. Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio, a linha de zaga é a mesma. Yuri, Dodi, na verdade Dodi e Yuri, Dodi tem jogado um pouquinho mais recuado. Michel Araújo pelo meio. Fernando Pacheco, Wellington Silva e Nenê no ataque. Esse é o provável time do Fluminense, escalado por Odair Helma. Ficam alguns pontos. Primeiro, ele não mexeu na defesa. Nino permanece, mesmo vindo de tantas atuações ruins quanto a que Marcos Paulo vinha fazendo. Isso é bom que seja claro. Tudo bem que Marcos Paulo já vinha há mais tempo, então talvez o Odair esteja tendo também muita paciência com o Nino. O problema é que assim, Marcos Paulo teve grande paciência com ele também, porque nenhum reserva conseguia entrar e fazer um jogo minimamente bom. O Wellington Silva entrou, fez um jogo minimamente bom, virou titular e Pacheco nem fez tanto um jogo assim, mas acabou a paciência com Marcos Paulo. No caso de Nino, a gente tem Digão, que todas as vezes que entrou, deu conta do recado. Então, acho que já poderia ser sacado do time também. No caso de reservas, né, ou da função dentro de campo, Fred pode jogar, não pode? Acho que Fred dificilmente seria titular, já que ele ainda não está aguentando 45 minutos de boa. E dentro da função de campo, a gente tem aí algumas coisas, como por exemplo, a chance para Pacheco de titular, tem que dar a vida nesse jogo e render tudo que não vem rendendo quando recebe migalhas. A chance para Michel Araújo pelo meio, ele disse que prefere jogar para aquela região do campo, mas sejamos sinceros, ele está jogando muito melhor na ponta do que quando ele teve chances pelo meio, mas torçamos para que ele renda nas duas posições. Nenê mais próximo do gol, mas de costas pro gol. Eu não gosto muito dessa função. Nenê joga de frente, joga chutando. O centroavante normalmente joga de costas. Não sei como que o Odair treinou para poder alguma jogada funcionar dessa forma, sem contar um outro fato, que é a marcação. Evanilson se matava de correr na frente para poder marcar a saída de bola do adversário. O Fluminense dando espaço com o Nenê nessa marcação, que não vai ser igual a de Evanilson, obviamente, para o Flamengo sair jogando pode ser um problema. E do outro lado, o Wellington Silva, né, que é um jogador que fez por onde se tornar titular. Agora ele precisa fazer por onde se manter titular, já que jogou bem nas últimas 2 partidas que entrou, né? Na última ele foi titular, mas numa circunstância ali, a gente não tem Evanilson. Agora, meu amigo, não tem de vez. Então ele vai ter que mostrar que pode se manter titular no Fluminense mesmo. Só para fechar, né, até falando um pouco também de quem a gente vai enfrentar, o Flamengo vem numa sequência de vários jogos com vitória. O Fluminense vem de 2 jogos em que ele perdeu, né, porque empatar com o Atlético Goianiense é praticamente perder. Eles, o Flamengo, estão em lua de mel com o Domenech depois dessa sequência de vitórias. O Fluminense começa a se irritar bastante com o Odair Helma. Alguns já estão irritados há mais tempo, alguns há menos tempo, mas a gente está tretando com o Odair Helma no momento. Eles estão sonhando nessa rodada em talvez, de repente, assumir a liderança, né, ou empatar pelo menos em pontos com o atual líder, que é o Internacional. A gente não está querendo olhar para o Z4. E, por último, a gente pode dizer que tudo pode mudar. Eles estão indo para o tudo, a gente está indo para não ter o nada. Mas, meu amigo, clássico. Uma vitória hoje e a pressão vai toda para o lado de lá. E a gente espera que isso aconteça. Para fechar a arbitragem da partida, eu nem vou falar muita coisa porque é de Rafael Claus, árbitro experiente, que eu falo aqui várias vezes que considero o melhor ou um dos melhores árbitros do Brasil.
e que a gente não... Assim, você vai olhar o histórico dele, as últimas partidas que ele apitou foi vitória contra o Inter nesse ano, o 2-1. No ano passado ele apitou os empates com Fortaleza e Vasco, a derrota para o Avaí no Maracanã e aquela virada histórica contra o Grêmio. Nenhum desses jogos teve problema de arbitragem. Então a gente fica um pouco tranquilo de ter um árbitro bom apitando. Pode errar, obviamente todo árbitro pode errar, mas a segurança de que Rafael Claus não deve errar é maior, né? Enfim, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, de passar aqui também para dar o seu like aqui e comentar também sobre a sua opinião sobre o jogo. Claro, temos análise pocket logo após a partida do Fla-Flu. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!